Olá, e o TH Entrevista dessa semana traz como tema comportamento infantil. Por que será que as crianças estão mais insatisfeitas e entediadas? Para falar um pouco mais sobre o assunto, converso agora com Cristina Araújo, psicóloga infantil. Seja bem-vinda ao TH Entrevista e muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, Ana Paula. Fiquei muito feliz com o convite. Então, o tema é bastante complexo, não é? O que é que está acontecendo com as crianças? Falar sobre crianças insatisfeitas e entediadas realmente tem provocado uma angústia, né, nos profissionais. No meu consultório, Ana Paula, eu tenho recebido demandas dessa ordem, né, desse tipo. Mas antes de tirar conclusões precipitadas, é preciso investigar o que é que essa família me traz, né? Porque essa demanda que aparece, que é o tédio, a insatisfação, é apenas a ponta do iceberg. O que essa família, né, numa sessão de orientação parental, tem a me dizer sobre a própria dinâmica, né? Sobre os valores, sobre os princípios que permeiam e baseiam a rotina e a dinâmica dessa família. Geralmente, atrelado a esse tédio e essa insatisfação, está uma certa agressividade da criança, né? Então, o que é que eu percebo? Quando eu escuto essa família, eu percebo que existem pais ali que estão totalmente voltados para a criança, mas no sentido de satisfazer as suas necessidades, né? Geralmente são pais ausentes, pais que não têm conexão com a criança, né? Que vivem diariamente trabalhando, mas na tentativa de compensar essa falta, né? Eles acabam ofertando à criança tudo o que elas pedem. E nesse sentido, os pais acabam ensinando a criança que ela pode viver numa lógica do desejo. Ou seja, tudo que a criança manifesta uma necessidade que é fluida, né, que é apenas uma vontade provisória, os pais acabam caindo nessa permissividade de atribuir a elas o que elas estão ali requisitando, né? É como se fosse um gênio, né? Que os pais fossem o gênio, que os filhos têm o desejo e desejo realizado, aí já passa o desejo, já vem outro, e outro, e outro, e outro. E a vontade de satisfazer os filhos muitas vezes atrapalha na criação deles, né? Na formação, no desenvolvimento deles, né? Exatamente, porque eles acabam ensinando a criança que é tudo fácil, que basta que elas desejem que no passe de mágica eles possam ofertar isso a eles. E se colocam também no lugar de garantidores para essa criança não sentir nenhum mal-estar, né? No sentido de fazer essa criança extremamente feliz. Só que a gente entende que o mal-estar, né, que a criança estar desconfortável faz parte da existência. Que o tédio, a partir do tédio, a criança pode produzir aí criatividade, né? A fase da infância é muito importante para que a criança aprenda a lidar com os problemas, né? A lidar com as situações, a lidar com as frustrações. Mas quando os pais eles tendem a ofertar à criança tudo o que ela precisa, o que é que essa criança vai desejar? Né? Ela não vai viver o propósito, ela não vai viver o caminho até alcançar o que ela precisa, porque ela tem tudo fácil. Ela tem tudo fácil, então é preciso entender a dinâmica dessa família, porque geralmente se culpabiliza a criança, mas a criança tem tudo, justamente porque ela tem tudo, né? É como um paradoxo, é uma excessiva satisfação da criança que gera insatisfação, né? E genuinamente no ser humano, o ser humano ele vem ao mundo numa condição de desamparo. Por quê? Porque quando a gente nasce, a gente precisa de um sujeito, né, que nos cuide, que a gente é totalmente dependente dele. Só que essa condição de desamparo, a gente precisa aprender com a nossa autonomia e a maturação, né, do nosso desenvolvimento do cérebro da criança a se tornar mais autônomo, né? Não está dependendo tanto do outro, só que essa criança não cresce, ela não consegue se desenvolver de forma saudável, porque ela tem tudo a todo momento, na hora que quer. E também os pais não conseguem trabalhar com ela autorresponsabilidade, empatia, a criança tem dificuldade de socialização, de dividir com o outro, né? Tudo no ser humano, ali no início, na primeira infância, tudo é muito primitivo. E a criança precisa de orientação para que ela possa se desenvolver o lado emocional mesmo, né? Não só a maturação biológica, mas a questão emocional, porque é sempre no campo do outro, é sempre os pais que vão ensiná-la. E de que forma a gente pode construir, né? Como é possível ajudar esses pais?
Primeiramente, é indispensável que os pais possam se conectar com a criança. Se conectar. Se tiver mais de um filho, precisa se conectar com os dois de forma individual. Quais são as necessidades dessa criança, as reais necessidades? Porque a gente sempre tenta dar conta, Ana Paula, do nosso vazio existencial. A criança já tem isso, sabe? E ela vai querer dar conta disso, requisitando isso aos pais, né? Um exemplo, como uma mãe que tem compulsão por comprar pode ajudar uma criança que está entrando numa compulsão alimentar, por exemplo. Né? Se essa mãe não tem condição de se autogerir, gerir suas próprias emoções. Né? Então é importante, primeiro, os pais se conectarem consigo mesmos, né? Entenderem os seus valores, né? Quais são os seus princípios para passar para essa criança, né? E aí se conectar com a criança, o olho no olho, o que é possível fazer agora, o que não é possível fazer, o que pode ser adiado, né? Por exemplo, as situações que é difícil para a criança, que ela não quer fazer, por exemplo, a lição de casa. Mas os pais podem ser empáticos e dizer, filho, eu sei que é difícil, eu sei que você queria ficar assistindo televisão, mas nesse momento é importante que você venha fazer a lição de casa. Né? E outra coisa também que eu percebo é que os pais também são muito imediativos quando ensinam a criança. Né? Como o cérebro da criança está amadurecendo ainda, então é preciso que eles reiterem o ensinamento, né? Que eles insistam nisso, porque aí a criança vai introjetando essa orientação e não ensinar uma vez e querer que a criança seja extremamente disciplinada, né, que seja calma, né, são os pais que dão essa referência para ela e precisam ter paciência para que ela introjete. Né? Exatamente, a repetição. Isso é cuidado, isso é acolhimento. E onde é que os pais estão ocupando o seu lugar na construção dos filhos? Isso é uma pergunta assim, bem filosófica, né, e bem reflexiva mesmo, né, porque o que é que eu penso? As pessoas, por motivos diferentes, escolhem ser pai ou mãe, né? Só que essa condição, essa função, ela não é instintiva. Ela não é que vem do instinto. Eu já nasci mãe, não. Isso é construído. Né? A relação com o seu filho você constrói. Né? É importante que os pais reflitam sobre os seus princípios. O que é que eles querem ensinar para os seus filhos? E não só com as palavras. Qual é o exemplo que eu estou dando para os meus filhos? Né? E pensar que essa condição, essa função de ser pai e mãe, muito embora os pais precisam com o tempo se tornarem desnecessários porque cumpriram sua função, ela é uma função para sempre, porque os pais eles se formam como referência para os filhos, né? E os filhos introjetam isso e acabam passando isso para os seus próprios filhos, né? Se houver aí algum desgaste no caminho, algo que você de repente não concordou na educação dos seus pais, ainda que você tente fazer diferente, é difícil porque você veio de uma engrenagem, né? Você estava ali sustentada por princípios que passaram para você. Assim, muito se fala em atitudes práticas para lidar com as crianças hoje em dia, mas sempre isso é possível? Nem sempre, sabe, Ana Paula, porque relacionamento não é receita de bolo, né? Eu até acho bem legais essas dicas que aparecem muito no Instagram, né, na internet, mas você não pode dispensar, né, o conhecimento do sujeito. Uma mãe, né, um pai, né, no exercício da sua paternidade, da sua maternidade, precisa procurar compreender o seu filho, compreender as necessidades dele, como é o funcionamento dele. Se ele gosta de abraço, se ele não gosta, como é que ele se conecta com o outro? Poder escutá-lo, né? Fazer perguntas ao invés de tirar conclusões, por exemplo. Né? Se tornar uma referência para ele. Né? Uma referência de caráter, de conduta. Claro, né, que não somos perfeitos, né? Somos imperfeitos. Mas a cada situação que houve aí que foi difícil, né, do manejo, os pais precisam refletir sobre isso, sobre o posicionamento deles. Eu, nem como terapeuta, nem os pais, eles serão perfeitos na sua função. Nem os filhos serão perfeitos. A gente precisa ocupar essa posição de imperfeitos para, junto com o outro, pensar e fazer melhor, numa experiência de aprendizagem constante. Sim. Qual é o propósito de um pai, de uma mãe e de um educador no desenvolvimento infantil? Isso.
a meu ver, né, tornar esse desenvolvimento da criança saudável. Né? E a gente pensa, pode parecer até uma fantasia, mas é possível assim, um desenvolvimento saudável, desde que a criança encontre um ambiente seguro e acolhedor, que ela possa ser ela mesma, mesmo quando ela erre, porque a criança aprende com o próprio erro, desde que tenha um adulto ali maduro, que invista na criança e que o direcione, que diga por que pode fazer isso e por que não pode. A criança tem condição, apesar de um cérebro imaturo, ela tem condições de refletir sobre o que aconteceu. Né? E crianças são muito criativas, crianças são muito filosóficas. Na clínica mesmo, eu aprendo muito com as minhas crianças. Eles me ensinam muito mais do que eu ensino a eles. Né? E assim, esse acolhimento é preciso dar para os pais, para que eles, nessa prática, entendam o acolhimento que eles precisam dar para os filhos dele. O terapeuta acaba sendo uma referência para os pais. Né? E os pais, no processo de psicoterapia, acaba sendo coterapeutas, uma referência para os filhos. Era isso que eu ia perguntar, a importância da psicoterapia nesse contexto, né, de pai, mãe, educador e a criança. Uhum. É muito importante, né, nesses momentos ter esse vínculo, né, esse apoio. Sim, a psicoterapia ela é sempre bem-vinda, sabe, Ana Paula? Mas o que é que eu costumo pensar? Que é muito mais do que levar a criança à psicoterapia, é preciso que os pais estejam motivados a provocar uma mudança em si mesmos. Porque a criança é um reflexo de tudo que ela vive dentro de casa. Ela está construindo a personalidade dela, então você não pode exigir maturidade de uma criança, né, se os próprios pais não estão voltados a melhorar, né, a sua conduta em relação à criança. Então, o que é que eu geralmente indico, né? Quando me procuram porque querem que eu atenda o filho ou a filha, porque precisa, sim, de terapeuta, primeiro eu preciso ouvir esses pais. O que é que eles têm a me dizer? E juntos, de mãos dadas, nós vamos refletir sobre o que acontece com essa criança. O que é que esses pais estão fazendo, mesmo sem perceber, né? Eu não estou aqui culpabilizando os pais, né? Eles são muito bem-vindos nas minhas sessões de orientação. E eles são, assim, coterapeutas, são a peça-chave que eu preciso para ajudar as crianças. Então, eu preciso ouvir como é a dinâmica dessa família, quais são os valores que permeiam essa família, para aí poder dar as primeiras orientações. E aí eu vou investigar o que é que acontece de fato, que essa criança está insatisfeita, está agressiva, está entediada, né? E aí, criar um vínculo com essa criança, porque crianças são movidas a afeto e ao brincar. Né? Essa é a linguagem da criança. Isso não quer dizer que eu não converso com elas, converso muito com elas. Mas o afeto e o brincar são as ferramentas mais importantes que eu acredito que seja na clínica com crianças. Ok, Cristina, muito obrigada pela atenção e pelas informações. Eu que agradeço, Ana Paula. Obrigada. E o TH Entrevista fica por aqui e até a próxima.